Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus prezados irmãos, no culto das 16 horas, eu fiz uma exposição bíblica do ensino de Jesus sobre o ódio que o mundo tem pela igreja. E esse ódio é antigo. Então, se você está achando que o mundo vai amar a igreja, não vai. Independentemente, porque esse ódio é espiritual. Não é político, não é ideológico, mas é espiritual. Jesus disse: se odiar a mim, odiarão a vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E como é que nós devemos reagir ao ódio do mundo? Primeiro, vivendo o amor entre nós. O amor é a marca que identifica a igreja. Se nós não amarmos uns aos outros, nós não somos discípulos de Jesus. Então a igreja não tem um discurso do ódio. A igreja tem um discurso, não, ela encarna o amor. Vós sereis meus discípulos se amardes uns aos outros. Mas Jesus também diz: vocês serão odiados pelo mundo. Nós somos odiados como igreja, porque nós não somos do mundo, povo de Deus. Nos lugares mais tenebrosos da terra, como na Coreia do Norte, como nos palacetes de Nova York, qualquer lugar do mundo, há um confronto espiritual. E nós precisamos fazer a leitura do que está acontecendo no mundo a partir da palavra de Deus. Mas sabe o que Jesus disse? Ele disse que nós receberíamos o poder do Espírito Santo para enfrentar o ódio do mundo. No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. O mundo já está vencido. Nós estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer o ódio do mundo, mas nada nem ninguém poderá destruir o povo de Deus. Tá certo? Tranquiliza seu coração. Não existe Supremo Tribunal Federal acima do trono que Deus está sentado. Fica tranquilo. Sabe o que Jesus disse? Ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Agora, eu quero meditar com você num dos versículos que é mais lidos, principalmente quando vai chegando assim, 7 de setembro, né? Um é aquele: feliz é a nação cujo Deus é. Eu pergunto a você: existe alguma nação que não está debaixo do senhorio? O que ele está colocando aqui é o reconhecimento, é o quebrantamento. Mas quem é que vai reconhecer que Jesus é o Senhor? Os ímpios? A igreja. Eu quero falar sobre uma promessa de Deus para sarar o Brasil, para curar o Brasil. E essa promessa não é para os poderes constituídos, é para a igreja. Para a igreja. Tá certo? Todo mundo já sabe. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler lá? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que diz aí? Vamos juntos, bem forte? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção, porque esse texto, se você for lê-lo no seu contexto,
você pode chegar à conclusão que esse versículo está especificamente restrito a Israel. A teocracia no Antigo Testamento, porque havia monarquia, mas ao lado do rei tinha um profeta. E o rei, para tomar uma decisão, tinha que consultar o profeta. E essa monarquia não durou muito tempo. E foi construído o templo. E Salomão, então, consagra esse templo a Deus. E Deus faz essa promessa para Salomão. Mas todos nós sabemos que aquele que está sentado na cadeira de Davi, aquele que é filho de Davi, é Jesus Cristo. Salomão é um tipo dele, como Davi foi um tipo. E eu queria, a partir desse texto, tirar algumas lições para a gente orar essa semana. Orar pelo nosso país. Se você quiser ir para Paulista, você vai, isso é problema de cada um. Cada um responde por si. Se você é de direita, de esquerda, do meio, atravessado, é igual gênero, você escolhe o gênero que você quiser. Tem 70 gêneros, então você escolhe aí o que você quer. Mas nós temos que entender o que a palavra de Deus está mandando a gente fazer. Tá certo? Veja no texto. Primeira lição. Deus tem um povo. Deus tem um povo. E esse povo se chama pelo seu nome. Por que se chama pelo seu nome? Porque onde está o nome, está a propriedade. Onde está o nome, está a possessão. Por isso que você tem um carro no seu nome, uma casa no seu nome. Você é proprietário. Se você for pegar esse texto, se o meu povo, ele não está falando de Israel todo, porque nem todo aquele que era israelita era filho de Abraão. É o povo espiritual, é o povo escolhido, é o povo amado, é o povo eleito incondicionalmente por Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus é clara, é objetiva. Diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora o quê? Sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, entre as nações, entre os povos, inclusivamente em Israel, Deus tem um povo escolhido. Deus tem um povo redimido. Deus tem um povo selado pelo Espírito Santo. Deus tem um povo que é propriedade exclusiva dele. Nós somos esse povo. Esse povo é um povo que foi escolhido por Deus, é um povo amado por Deus, é um povo chamado por Deus, é um povo que Deus tem compromisso de aliança. De aliança. Quando os teólogos falam da doutrina da graça de Deus e da providência de Deus, diz que existe uma providência geral, uma graça geral, mas existe uma graça especial, uma providência especial. Significa que Deus trata o seu povo de uma forma especial, porque nós somos o povo da aliança. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. A aliança da graça de Deus é unilateral. Ele resolveu nos amar e Ele nos ama com amor eterno. Ele resolveu nos salvar e Ele nos salva com salvação eterna. De tal maneira que aquele que é dele jamais poderá deixar de ser dele, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, aqui e acolá e para sempre. Esse povo que se chama pelo nome de Deus é um povo enviado, é um povo missionário. A igreja existe para a missão. E a todas as nações e fazer discípulos toda criatura. Por isso que Jesus diz claramente:
O mundo está odiando vocês, vocês têm o poder do Espírito Santo para testemunhar, para pregar, para falar. Esse é o papel da igreja. Existem alguns crentes da igreja, que podem ter uma vocação por magistrado civil. Mas o ministério da igreja não é no magistrado civil. Há uma separação entre igreja e Estado. Princípio bíblico. Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pilatos chega diante de Jesus e diz, eu tenho poder para mandar soltar você e prender você. Ele diz, Pilatos, você só tem poder porque do alto lhe foi dado. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Significa que não há um centímetro do universo que não esteja sob a autoridade de Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Mas esse povo, ele é um povo protegido. Protegido. Irmãos, se o diabo pudesse, a igreja já teria sido extinta. Por decreto, por perseguição. Pelo trabalho dos mártires, do martírio. Não adianta. A igreja que mais cresce hoje é a igreja na China. A igreja que mais cresce hoje, onde há grandes perseguições, a igreja está crescendo. Crescendo. O Talibã não pode destruir a igreja. A igreja já passou sob o ódio de muitos déspotas, de muitos imperadores. Mas a igreja marcha triunfalmente. Cristo sempre nos conduz em triunfo. A igreja é vitoriosa. A igreja, ela é gloriosa. A igreja é imbatível. A igreja é indestrutível. Apesar de todo o ódio do mundo, a igreja marcha. Porque nós somos o povo que se chama pelo meu nome. Paulo perseguiu a igreja, matou os cristãos. E um dia, Jesus chama ele de Saulo. Por que você está me perseguindo? Quem persegue esse povo, persegue a mim. Eu e a igreja somos um só. Eu sou o cabeça da igreja. Eu sou o senhor da igreja. A igreja é meu corpo, a igreja é minha noiva. A igreja é minha propriedade. E ninguém pode tocar na igreja de Deus sem ser punido por ele, sem ser julgado por ele. Descansa seu coração. Tá certo? Diz amém aí, por favor. Vocês estão muito devagar. Misericórdia. Só vindo outra pandemia para ver se vocês melhoram. Mas o povo de Deus tem defeito. Esse povo que se chama pelo meu nome. É um povo teimoso. Que não quer andar na vontade de Deus, quer andar segundo seus próprios conselhos. Veja lá no Salmo 81, versos 11 e 12. Salmo 81, 11 e 12. Diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. O que é que Deus fez? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Irmãos, nós só podemos experimentar os milagres de Deus, a cura de Deus no Brasil, se nós obedecermos a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí vem Oséias capítulo 11, versículo 7, diz que o profeta diz, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. É um povo sem entendimento, Deuteronômio 32, 28, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. É um povo rebelde. Povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Esse é o nosso retrato. Nós não podemos olhar para a igreja apenas desse aspecto triunfalista, mas observar os nossos pecados, os nossos defeitos, a nossa desobediência, a nossa cegueira, a nossa dureza de coração. Mas nós não deixamos de ser povo.
Segunda lição. Deus tem um povo que se chama pelo seu nome. Segunda lição. Esse povo de Deus tem duas habitações. Ele habita no céu. Esse povo está assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essa igreja, ela é uma igreja triunfante, no sentido de que ela não deixa de existir após a morte, mas ela continua existindo eternamente. E a igreja está caminhando historicamente de forma triunfal para a terra prometida, não a terra aqui no mundo, mas a terra no céu, a cidade celestial, a Jerusalém celeste. Mas Deus não bota na terra. Como deu aquela terra para Jerusalém, como nós brasileiros, o povo de Deus, a igreja de Deus que está no Brasil, a terra que Deus nos deu é aqui. Se você quiser ir para os Estados Unidos, vá. Quiser ir para o Canadá, vá. Pode ir. Com quarentena ou sem quarentena. Mas nós temos que amar o nosso país. Amar o nosso país. Amar essa terra que Deus nos deu. Irmãos, não existe país no mundo, eu vou dizer para você, mais abençoado do que o Brasil. Nós somos um povo abençoado por Deus. Nós temos essa terra maravilhosa. Mas em terceiro lugar, eu queria destacar que essa terra, ela pode adoecer. Por causa da nossa dureza de coração, por causa dos nossos pecados, como povo de Deus, estou falando do ímpio, não estou falando dos pecados do mundo, estou falando dos pecados da igreja. Deus faz cerrar o céu, Deus manda a peste. Deus faz com que a gente viva numa terra rica, mas de maneira pobre. Ele traz a insatisfação, ele traz a falta de progresso. Uma das coisas que me impressiona na Coreia, hoje a Coreia tem 25%. 25% de evangélicos. E quem mudou a história da Coreia do Sul foi a igreja. Porque quando houve o rompimento com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul ficou com a proteção dos americanos. Mas não tinha absolutamente nada. Não tinha agricultura, não tinha infraestrutura, não tinha absolutamente nada, nada. Sabe o que a igreja fez? A igreja foi orar. Foi orar. Os pastores, eles não criaram um sindicato de pastores. Eles começaram a abrir a igreja de madrugada para orar. Levavam o povo para a rua para orar. E Deus mudou a história. Em 60 anos, hoje é a 12ª economia do mundo. Com altos índices de tecnologia, de educação. E quem fez isso não foi o mundo, foi quem? Deus, através da igreja. Você acha que Deus vai mudar o Brasil com esses evangélicos que são mais corruptos do que os próprios corruptos? Que pregam um evangelho falso, que engana as pessoas, cujos líderes são riquíssimos, fortunas e mais fortunas. Você acha que o Brasil vai mudar? Então, um grande desafio é para nós. John Knox dizia na Escócia, a Rainha Vitória diz: dá-me a Escócia ou eu morro.
A rainha sanguinária tinha mais medo das orações de John Knox do que todos os exércitos inimigos. Quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem. Quem rompeu com a cortina de ferro da União Soviética não foi a perestroika, não foi Gorbachev, foi a igreja que estava orando agonizantemente para que Deus mudasse a história do norte da Europa. Agora, gente, veja aqui. Deus promete e Ele condiciona curar a terra. Ele relaciona as doenças da terra com o pecado do povo. Mas Ele promete aqui cura, alívio, mudança. Se nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós colocarmos a boca no pó, orarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, e Ele diz, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Ele não está falando isso para o mundo não, gente. O ímpio não vai se arrepender. Ele está falando para o povo dele, para a igreja dele. Vocês estão me entendendo ou não? Às vezes nós estamos pensando como os ímpios. Vamos aumentar a bancada de evangélicos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmãos, quem muda é o Senhor. Quem destruiu o Império Romano foi o povo de Deus, pregando o Evangelho, de casa em casa, sem recursos, sem advogado geral dos cristãos, sem habeas corpus, não tinha nada. A igreja só tinha uma arma poderosa, que era a arma da oração. A arma da oração. A cura divina está condicionada a 4 atitudes do povo. Humilhação. E a palavra humilhação vem do latim humus, que significa solo fértil. Humilhação é botar a boca no pó. Botar a boca no pó. Jó declara, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Humilhar-se é o ato de esvaziamento da soberba. Irmãos, a pior desgraça evangélica que tem hoje é aquela teologia da prosperidade, que prega uma salvação, uma vida abençoada sem Deus, motivando a avareza, motivando aquilo que é mais perverso que existe dentro de nós, que é o desejo de ter, insaciável. Deus já nos deu tudo. Não precisava muita coisa, mas se a gente tivesse aí uns 2 governos, o Brasil seria a maior potência. Já é, vai ser a maior potência agrícola. O Brasil alimenta o mundo. Se acabar com todos os parques gráficos e nós tivermos, e não tiver mais roubalheira, o Brasil vai. O Brasil é cheio de gente de garra. O brasileiro é criativo. Eu estou vendo lá. O Brasil em 6º lugar. Até os nossos deficientes são melhores do que do mundo. Até baiano ganhou medalha de velocidade do nado. Dá para você? Então nós temos que entender. Soberba. Soberba. Você ouve as narrativas. Soberba. Soberba. Quem é humilde ora. Porque a oração é uma declaração de incompetência. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo está dentro de nós para a gente orar. E há garantias para aquele que ora. Então,
Me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Humilhação, oração, busca. Busca. Irmãos, se o nosso coração realmente ama a nossa pátria, ama essa terra, se a gente quer deixar um legado de prosperidade, de paz, de valores espirituais e éticos para as futuras gerações, a igreja hoje tem que chamar para si a responsabilidade do quebrantamento e da oração. Não tem outro caminho. Vocês se lembram que quando a igreja cresceu e se misturou com a política na Idade Média, no início da Idade Média, o cristianismo foi tão bárbaro como os fundamentalistas islâmicos hoje. Elas matavam em nome de Deus. As cruzadas. A história está aí. O que nós precisamos é reconhecer que o braço do Senhor é um braço mais forte. Nós não podemos com o nosso braço. Eu não estou aqui de maneira nenhuma desestimulando você a cumprir o seu papel como cidadão, fazer o que você quiser. E uma das coisas que eu ouço constantemente diz assim: o poder emana do povo, emana do povo, emana do povo. Mas a gente sabe que o poder emana de Deus. O poder, o verdadeiro poder, emana de Deus. E o poder que as autoridades constituídas têm são poder procedente, não inerente. Buscar o Senhor. Mas aí vem a última coisa, ele diz: quando o povo de Deus é chamado à conversão, o significado é uma volta da vontade humana para Deus. Eu não sei se você se lembra das bem-aventuranças, mas vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 4. Porque todas essas 4 coisas que são exigidas por Deus aqui, exigem quebrantamento de choro. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Mas chorar o quê? Chorar os nossos pecados. Chorar os pecados da igreja. Chorar a situação do nosso país. Só tem esse caminho. Eu não vejo outro. Porque o reino de Deus está sendo estabelecido. Está sendo estabelecido. Ele marcha vitoriosamente. Mas Deus quer sarar a nossa terra. Eu tenho certeza disso. Uns com tom de ironia dizem: olha, que Deus caprichou quando deu a terra para o Brasil. Só não caprichou no povo que deixou aqui. Mas não é assim não. Não existe. Eu, irmãos, não sou narcisista não, tá? Mas não existe povo como o brasileiro. Não existe. Nós somos assim uma mistura adâmica internacional. É um negócio... O que nós temos que fazer é o mais simples. Antes de querer sair reformando o mundo, vamos reformar nossa vida diante de Deus. Vamos chorar. E ele diz: se o meu povo fizer isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Ele vai curar a terra.
Nessa promessa, então, nesse versículo, nós aprendemos 4 lições. Deus tem um povo que se chama pelo seu nome. Esse povo de Deus tem uma terra aqui, além de ter uma pátria celestial. Essa terra que Deus nos deu lá não tem defeito, mas essa terra que nós moramos aqui, ela adoece. E a causa dessas feridas são os pecados do povo. Mas se nós tratarmos o pecado diante de Deus, Ele sara a terra. Ele cura a terra. Isso não vai ser por decreto do Supremo Tribunal Federal, não vai ser por motociata, não sei o quê, vai ser por gemido da igreja, agarrado com Deus. Pegar a bandeirinha do Brasil assim e dormir com ela. Botar ela em cima, ajoelhar em cima e dizer: Senhor, o Senhor precisa mudar a sorte do nosso país. Amém? Então vamos orar pelo nosso país essa semana. Orar. Ora pelos poderes constituídos, pelas autoridades. Se nós temos o que está aí, é o que está aí. Você vai para onde? Olha para os governantes do mundo e veja quais são as opções que nós temos. Eu me lembro que eu voltei a primeira vez, eu estava no seminário quando o nosso presidente morreu, aquele mineiro. Como era o nome dele? Tancredo Neves. Morreu antes da posse, aí o Sarney assumiu. Começou o processo de movimento democrático. Vai para a rua, faz isso, faz aquilo, tudo. 30 anos se passaram. Toda vez que a gente vai votar, a gente vota no menos ruim, no menos pior. É assim ou não é? Eu comecei votando toda a liga em colo. Nós somos as nossas circunstâncias. O homem ele é, não fora das circunstâncias. Nós estamos aqui. Mas nós não podemos abrir mão dessa promessa. Vamos ajoelhar agora? Vamos orar? Depois nós vamos cantar Finda-se esse dia e vamos para cá dormir. E essa semana vai ser uma semana de gemido, de choro, de intercessão pelo nosso país. Nenhum homem muda o país. Quem muda é Deus.